Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sou do Paraná. Ô, Paulinho. Eu sou da cidade de Bandeirantes, no Paraná. Hoje eu quero contar uma história para você. Olha, eu já vou adiantar uma coisa. Você sabe por quê que eu te escrevo, meu amigo? É como forma também de desabafar um pouco da minha dor, sabe? Sinceramente, uma vez eu fiz isso. Você já me entendeu. E eu me senti tão bem. Honestamente, vai até uma dica para muita gente que esteja ouvindo esse meu relato agora. Quando a gente conta uma história que a gente coloca no papel, e depois a gente ouve essa história, sabe, Paulinho, na tua voz, alivia. Tira um pouco daquela dor, daquele sofrimento que a gente carrega no peito. Eu fiz isso. Você me entendeu. Hoje eu estou repetindo essa dose, Paulinho. Eu e o meu velho, e os dois nossos, que eu digo assim, nós dois, e dois dos nossos filhos, morávamos tranquilos. Eu falei que eu sou de Bandeirantes, Paraná, mas não morávamos dentro da cidade, morávamos num sítio. Oh, que delícia aquele sítio. Chamava-se Sítio Primavera. Nossa, Paulinho, tanta coisa, quanta coisa plantada no Sítio Primavera. Pés de café, tempo do algodão. Tinha uma paineira assim bem na frente da casa, ali juntava tanto pássaro. Vinha o João de Barro, fazia a casinha dele, naquela paineira. Frente à casa nossa ficava a paineira, linda, linda, linda. Quando ela floria na primavera. E os bentivis, as rolinhas, a juriti, quanta coisa aparecia por ali, o fogo apagou. Que vida gostosa! Sítio Primavera, onde nós vivíamos. Meu marido e eu somos pai não de dois. Eu estou falando que a gente estava vivendo em dois na época, né? Mas nós somos pai de 9. 9! Porém, apenas esses dois, o Márcio e o Maurício, neste momento ainda viviam conosco. Porque todos os outros já tinham formado a sua família, tomaram seus rumos, e a grande maioria deles já morava pelas bandas de São Paulo. O pessoal foi tudo embora para São Paulo. Os gêmeos ficaram conosco. Os gêmeos. Os nossos caçulas gêmeos, Márcio e Maurício. Criados ali no Sítio Primavera. Os nossos gêmeos tão amados. Você sabe, né, Paulinho, que mãe sente muita falta dos filhos, aqueles que já tinham ido. Por uma mãe, os filhos nunca crescem. Eles são eternas crianças, mas de vez em quando eu ficava olhando na paineira, onde te vinha aquela passarada toda, João de Barro, e Bem-te-vi, Juriti, Canarim da Terra. Vi um monte de pássaro ali, coleirinha, o bigodinho, né? O bigodinho, com a bigodinha. Vinha tudo ali cantar, pássaro preto. E muitos tinham um ninho na paineira. Então eu observava o seguinte: o bichinho ensina a gente, né? Quando o filhotinho empenando, quando o bichinho empenando assim, olhava, eu falava lá, ó,
A mãe parecia até que expulsava o bichinho do ninho, sabe? O pai. Aí de repente o bichinho já saltava no galho da paineira, testando as asinhas. E não demorava muito tempo que aquele bichinho saía voar. Ainda uns dias ficava ali, perto da paineira. Uns dias. Vai, 2, 3 dias, ficava ali, perto da paineira. Mas depois, depois eu vi o bicho bater asas e voar. Quando eu vi um filhote fazendo isso, fosse de que pássaro fosse, eu falava 7 meus, 7, né, dos meus filhotes, já bateram asas e voaram. Aqui em casa agora só 2, os gêmeos, meus caçulas gêmeos, Márcio e Maurício. A gente aprende com a natureza, né? Ah, como a gente aprende com a natureza. Os filhos crescem, continuam para nós eternas crianças. Até que naquele dia eu resolvi fazer uma visita surpresa para os meus filhos, que os 7 morando em São Paulo. Vamos lá. Não vamos avisar nada não. Não vamos avisar nada não. Vamos de surpresa para São Paulo. Eu queria ficar um pouquinho na casa de cada um. Era a primeira vez. Você acredita? Era a primeira vez que eu saía de Bandeirantes, do Paraná. Era a primeira vez que eu ia ficar longe do meu marido. E tão logo eu cheguei em São Paulo, eu já me encantei. Eu gostei demais da cidade de São Paulo. Nossa, é grande, hein? Eu imaginava que fosse. Eu via na televisão, mas não pensava que fosse tão grande desse jeito, não. Nossa, é muito trânsito. Eu gostei demais. Meus filhos ficaram tão felizes com a minha vinda. Ficaram tão contentes, meus filhotes. Ficaram tão felizes. Mãe, eu falo para a senhora, para cá. É para cá que a senhora tem que vir com o pai, mãe. Traz o Márcio, o Maurício. Vem para cá. São Paulo é terra de gente, mãe. Começaram a me incentivar. Fica aqui, mãe. Mãe. Esse foi o meu mais velho que falou. Gilberto, mais velho. Ô mãe, vai buscar o pai. Traz o Márcio e o Maurício, meus irmãos gêmeos. Você acha mesmo, Gilberto? Acho, eu não tenho certeza, mãe, é que tem muito recurso. Tudo bem, a gente não pode reclamar da terra que a gente nasceu, né? O sítio Primavera deu tanta alegria pra gente. Lá é muito bonito. Mas olha a beleza dessa cidade, mãe. E vou dizer uma coisa pra senhora, se a senhora tiver vontade de comer qualquer coisa assim, vai, 10 horas da noite a gente acha aberto. 11 horas, meia-noite, de madrugada. É, filho? Lógico que é, mãe. Ah, mas a gente tá tão acostumado, né, lá no sítio Primavera. Teu pai, você sabe que é da roça. Ah, mãe, tem um monte de gente que era da roça, tá vivendo aqui em São Paulo. Vai lá buscar o pai. Traz o Márcio e o Maurício, meus irmãos gêmeos. Mandei uma carta para o meu marido. E também para os meus gêmeos caçulas, Márcio e Maurício. Dizendo para que eles viessem também para São Paulo. Porque aqui a vida poderia ser melhor do que lá. Meus filhos se empolgaram. Os gêmeos, meus caçulas, na hora, né? Ficaram tudo doido. Mas o Alfredo, meu marido, eu sabia, ele ia resistir. O Alfredo, meu marido, era muito habituado com o sítio Primavera. Alfredo dizia, eu não vou deixar o sítio por nada, não. Eu não vou mesmo, Cida. O meu nome é Maria Aparecida. Eu não vou mesmo, Cida. Eu não quero sair do Paraná e aqui do sítio Primavera, onde eu planto meu arrozinho, meu feijão, aqui eu colho banana, eu tenho as frutas tudo aqui no pé, meu pé de jatubá, minha abóbora, minhas morangas, o porquinho que eu crio porquinho, tem até um
uma vaquinha leiteira, e ele tinha mesmo. Se a ideia é tua maluca, Cida, de ir para São Paulo, eu não vou, não. Eu vejo aqui na televisão. Na verdade, meu marido, desculpa, é apenas para retratar a forma como ele falava, e a gente tentava corrigi-lo, mas nunca conseguimos enfiar na cabeça dele. Ele falava televisão. O pai, os meus gêmeos treinavam. O pai, ó, televisão. Uai, do jeito que eu estou falando, televisão. E ele falava rápido para a gente não observar que ele errava. Não é televisão, pai. É tele. Ah, para de besteira, é que eu estou falando certo. Então fala. Televisão. Tinha jeito. Voltei para lá. Falei para o Gilberto, meu mais velho, assim como falei para os outros filhos. Tem jeito não, eu não posso ficar longe do Alfredo. Vou voltar para o sítio Primavera. Só que logo que eu cheguei, meus gêmeos caçulas, meus 2 filhos que moravam lá, eles estavam de malas prontas para virem para São Paulo. Vocês vão? Ah, mãe, nós temos o direito, né, mãe? Os outros irmãos foram. Nós queremos ir para São Paulo também. Além da carta da senhora, eu recebi também uma carta da Rosângela, era outra irmã. Essa Rosângela, ela tinha nascido antes dos gêmeos. Então ela era a mais próxima, a Rosângela. Para que você tenha uma ideia, essa Rosângela ela contava nessa época 20 anos e os gêmeos tinham feito 18. Então eles eram próximos. Recebemos uma carta da Rosângela, dizendo que lá é tão bom para tudo, mãe. Nós vamos embora. Ah, fiquei doida quando eu vi aquilo. Ia ficar sozinha. Eu olhei pro meu velho. Ô, Alfredo. Que é, Cida? Vambora, Alfredo. Cida, olha o paraíso que isso aqui, Cida. Isso devia ser umas 5h30 da manhã. Olha o paraíso, vem ver como é que está a nossa paineira em frente à nossa casa. Olha a passarada, olha lá. Você acha que nós vamos ver isso lá em São Paulo, Cida? Olha a brisa dessa manhã. Esse ar puro que a gente respira aqui. Esse cantar dessa passarada. Isso não tem, filha. Aqui é o nosso lugar. Homem de Deus, mas você não pode, homem, colar um umbigo numa terra. Eu sei que a terra é boa de plantio. Você não pode colar um umbigo aqui na terra, nós temos que seguir nossos filhos. Você viu? O Márcio e o Maurício estão com a mala pronta para ir embora. Ah, deixa eles ir, os outros foram. Eles também têm direito disso. Eu sei que tem direito, mas eu não quero ficar sozinha. Sozinha, você tá louca? E eu? Como é que você vai ficar sozinha? Não, Alfredo. Eu sei, eu digo assim, sozinha sem eles, entendeu? Mas Cida. Vem ver. Olha lá. Olha o fiotinho da rolinha. Tá vendo? Tava observando isso aí, já saiu do ninho, olha lá. Tá empenadinho. Acabou, Cida. Olha lá. A rolinha tá preocupada com ele ainda, porque ele tá ali, ó, na beira do ninho, mas doido pra ele voar, ó. Cida, voou, vem ver, Cida. Voou, Cida. Cida, é assim a vida. É assim, os pássaros voam, Cida. Os filhos voam também. E outra coisa, São Paulo não dá para ir, não. Eu vejo na televisão. O que é que você vê, velho? Essa coisa de assalto, de crime, Ah, não. Aqui é melhor, Cida. Aqui é muito melhor.
Alfredo, vai chorar, assim? Vou sim, porque os filhos são tudo. A gente não é passarinho, Alfredo. A rolinha está conformada porque daqui a pouquinho ela bota de novo, vai ter outro, entendeu? Uai, nós também podemos fazer. Ô, Alfredo, para de graça. Alfredo, para de graça. Você é um homem de 65 anos. Ué, que tem? Eu tô com 62. Posso ser mais mãe, não? Vambora, Alfredo. Vambora, Alfredo. Alfredo, vambora. E eu fiquei. Mulher é um bicho danado. Quando invoca com a coisa, vai falando. A água é mole, pedra é dura, bate, até que fura. Eu fui infernizando a vida do Alfredo. E a verdade é que olha aqui, é seu Joaquim, né? Sim, senhor Alfredo. Aqui até aquela cerca que o senhor está vendo lá, é tudo do sítio Primavera, é nosso. Quanto é que o senhor dá nas terras? Meu Deus, o Alfredo está com um comprador pro sítio. Eu nem acredito. A divisa fica no Corguinho, ali no Corguinho do Lambari. É Corguinho do Lambari, até ali é nosso, ó. Aumenta um pouquinho, é que o senhor está dando tão pouco. Eu quero vender, mas não estou doido para vender, não. Estou querendo vender por causa da mulher que quer ir encontrar mais os filhos. E esses meninos que estão aqui, meus gêmeos, aqui são meus gêmeos, aqui é Márcio, que é o Maurício. Aumenta um pouquinho aí a oferta do senhor. Olha, senhor Alfredo, o máximo que eu posso chegar, então eu aumento. Eu não sabia que ia até o Corguinho, né? Dá para aumentar para o senhor isso aqui. Você acha, filho? Eu vi quando os gêmeos fizeram que sim com a cabeça. E o pai apertou a mão do seu Joaquim e falou: tá fechado. Essa frase não vai sair da minha cabeça. Tá fechado, negócio fechado. Ele vendeu o sítio. E nós viemos para São Paulo. Eu me senti culpada quando eu vi as lágrimas rolando dos olhos do Alfredo, quando ele passou em frente a uma cruzinha. Naquela cruzinha ali, naquele lugar, não estava sepultada ali, mas naquele lugar tinha morrido a mãe dele. Não estava sepultada ali, mas o lugar que morria a pessoa, a gente colocava uma cruz. Ele chorou. E nós viemos para São Paulo. Nossa, foi uma fase difícil para mim. Eu me sentia completamente culpada. Porque ele caiu numa tristeza tão grande, Alfredo. O homem não se alegrava. Meu filho procurava diverti-lo. Ele ia nesses parques, sabe? Parque do Carmo, Parque do Ibirapuera. Tudo que tivesse natureza, levava o Alfredo para ver se ele se animava. Mas nada. Alfredo cada vez mais triste. E depois, esses programas pesados de televisão que ele tinha o costume de assistir, o assustava. E um belo dia, quando eu fui chamar o Alfredo para tomar um cafezinho que eu tinha coado para ele não me respondeu. E quando eu toquei o braço do Alfredo para ele acordar, o corpo já estava endurecido
e frio. Não é possível. Lamentavelmente, o Alfredo tinha morrido, tal qual morria o passarinho no sítio Primavera. Ele dizia, e Deus o escutou, porque ele morreu igual um passarinho. Ele falava, oh Deus. Eu me lembro dessa oração que ele fazia, mas era a oração do Alfredo, ou do Alfredo, conforme eu chamava. Oh Deus, se um dia eu partir, eu quero morrer igual passarinho que eu acho no sítio. De um voo, cai. Vai se entender por quê. É desse jeito que eu quero morrer. Igual passarinho que morre no ninho. Igual João de Barro que morre dentro da casinha. Sem explicação. Foi assim que ele morreu, sobre a nossa cama. Aí o sentimento de culpa multiplica por 10, vai. Porque eu tinha certeza de que ele tinha falecido em função da tristeza de ter deixado o sítio Primavera. Meus filhos tentavam me confortar. Oh mãe, tinha que acontecer. Mas ele era novo ainda, né, filho? 67 anos, mãe. É mais novo, né? O coração. Mesmo eu, com todos os meus filhos a meu lado, eu fiquei me sentindo deslocada, sem o meu velho que eu tanto amava. A morte dele foi realmente muito difícil de superar. E então eu resolvi que eu queria trabalhar até mesmo para me distrair. Mãe, a senhora está com 64 anos, mãe. Trabalhar com o quê? O meu filho, outro, era Gilberto, vinha Odilon. O Odilon, ele tinha uma espécie de uma quitanda, de um mercadinho. E ele me chamou. Bom, mas já que a senhora quer trabalhar, então me ajuda na quitanda. Eu não vou deixar a senhora trabalhar para os outros com 64 anos. Mas eu era forte. Ô Paulinho, com 64, deixa eu esclarecer aqui. Ninguém está acabado não, viu? A gente está forte. Eu com 64. Eu fui ajudar o Odilon na quitanda, no mercado. Me chamou para trabalhar lá com ele. Ah, e também lá trabalhavam meus gêmeos, os meus gêmeos caçula, o Márcio e o Maurício, trabalhavam lá na quitanda. Assim era uma maneira da família ficar reunida. E ali nós tocávamos a nossa vida em frente. O trabalho me distraía porque eu tinha que atender a freguesia. Aquilo tirava um pouco daquele sentimento de culpa que eu tinha com a morte do Alfredo. As coisas melhoraram. Aliás, melhoraram bastante depois que nós estávamos todos juntos e unidos. E o mercadinho do Odilon começou a prosperar. Pois não é que o Odilon começou a crescer. O Márcio dos Gêmeos, Márcio e Maurício. O Márcio, ele adorava São Paulo. Mais do que o Maurício, o irmão gêmeo, ele foi fazendo muitos amigos aqui. Adorava sair de final de semana, começou a descobrir baile, barzinho. E foi numa dessas saídas que ele, Márcio, acabou conhecendo uma menina, uma garota. E ele começou a namorar com ela e estava muito feliz. Naquele ano, mês de setembro, o Márcio, ele já tinha completado seus 20 anos. Quer dizer, quando eu digo Márcio, era a mesma idade do Maurício, lógico, são gêmeos. Já tinham completado 20 anos. Mas na festinha de 21, já ia, portanto, para 3 anos que nós tínhamos chegado a São Paulo. Na festinha de 21, ele, o Márcio, resolveu organizar com seus amigos uma festinha para comemorar. Me chamou. E, aliás, chamou a irmandade toda. Porque ele queria comemorar muito aquela data, lógico, ao lado do irmão Maurício. Gêmeo com ele. A festinha bancada por ele. Eu agradeci muito, mas como era só gente jovem, eu sabia que a namorada dele, os amigos, eu agradeci, mas eu não estava legal para ir. Esse negócio de festa de aniversário, cada um paga a sua conta, barzinho, né? Barzinho é uma coisa que lá não conhecia no Paraná, um negócio assim, não.
Tudo bem que eles iam pagar minha conta, mas eu não gosto disso. É barzinho, então não vou, filho. Depois a gente faz um bolinho aqui em casa. Eu faço um bolinho para vocês, para a gente comemorar o aniversário dos gêmeos. E fiz o bolo, mas quando foi naquele dia, eles foram comemorar. Eu prometi para o Márcio e para o Maurício que no dia seguinte teria o bolo de aniversário de 21 anos dos gêmeos. Mas todos os meus filhos foram para o tal do barzinho para comemorar o aniversário do Márcio com o Maurício. O Márcio, ele sempre gostou muito de animais. Ele tinha um gato de estimação chamado Ben-Hur, era um angorá. Esse Ben-Hur, esse gato, ele ganhou lá no sítio Primavera. Comia passarinho, Ben-Hur, que era danado, viu? Pegava rato também, rato caçador. Esse gato Ben-Hur era caçador, é um angorá bonito. E ele tinha esse gato, o Ben-Hur. E naquela noite, esse gato, quando foi mais ou menos meia-noite, eu vi o Ben-Hur a ficar miau. Sabe aquele miado? Aquele miado de gato assim, mais forte? O Ben-Hur começou a miar. Meia-noite. E ficar inquieto. E começou a andar o Ben-Hur de um canto para o outro. Como ele era um gato caçador, acostumado com o sítio Primavera, onde ele pegava rato, onde ele pegava passarinho, eu falei, vai ver que ele está percebendo algum rato, né? E ele começou a ir abando o rabo e passava no meio das minhas pernas, e aquela miada, sabe? Aquela miada de gato forte, aquela miada, miau! E segurava a miada. E o Ben-Hur vem para cá, e o Ben-Hur volta para lá. Falei, será que é rato? Mas já era tarde. Se fosse até mais cedo, eu abriria a porta para ele, para ver se ele pegava. Ele é caçador, é instinto do bicho, eu pensei. E o Ben-Hur não parava. E esse Ben-Hur ficou de meia-noite até 1h da manhã, agitado dentro de casa. Mas bem agitado mesmo. E era um gato calmo no dia a dia. Mal se ouvia o Ben-Hur miar. Mas naquela noite, naquela madrugada, o Ben-Hur ficou agitado. Não era um miado comum. Era um miado que parecia um choro, um lamento de criança. Era um miado que incomodava. Incomodava muito e tanto que eu cheguei. Ô Ben-Hur, se você não parar, eu vou colocar você para fora. E ele não parava. Aí eu não suportei mesmo, abri a porta, ele saiu. O Ben-Hur saiu. Falei, vai ver que lá fora agora ele pega esse rato, que ele deve estar sentindo cheiro, alguma coisa. 2h30 da manhã. Eu ouço o portão da garagem abrir. E eu sabia que eram os meus filhos chegando da festinha. Fui até a sala, abri a porta, e quando eu olho, eu vejo o Odilon, o dono da quitanda. O Odilon é meu segundo filho pela ordem, que são 9, difícil, né, da gente contar. O Odilon é meu segundo filho. Quando eu olhei o Odilon, sujo de sangue. Sujo de sangue. E chorando muito. Odilon, o que é isso? Odilon, o que é isso? O que foi? Odilon, o que aconteceu? Eu entrei em desespero e perguntava para ele o que tinha acontecido, e meu filho apenas me pede para eu trancar tudo. Mãe, tranca tudo, vem comigo, me acompanha, mãe, até o hospital. Que foi, Odilon? Oh, mãe, um acidente aconteceu. Vem comigo, mãe. Oh, meu Deus do céu. Do jeito que eu estava, eu só enfiei uma roupa e acompanhei o meu filho. E na hora que eu entrei, sabe, eu senti a presença do meu marido, do Alfredo. Eu senti, era como se o Alfredo
tivesse ali junto comigo. E parecia que o Alfredo falava assim no meu ouvido. A impressão que eu tinha era essa. Falei, mulher. Falei para você, mulher. Nós devia ter ficado no sítio Primavera. Falei para você, mulher. Nós devia ter ficado no sítio Primavera. Falei para você, mulher. Nós devia ter ficado no sítio Primavera. E só no caminho para o pronto-socorro é que o Odilon começou a falar que estavam todos sentados nas mesinhas do bar. Essas mesinhas ficavam na calçada, comemorando o aniversário dos gêmeos Márcio e Maurício, quando de repente um carro desgovernado, o carro veio. O carro, mãe, o bar fica numa descida, o carro vinha nessa descida. E eu não sei, o sujeito exagerou na velocidade do carro e de repente perdeu a direção, mãe. Perdeu a direção e foi pra cima da calçada, sabe? Filho, e o que aconteceu? Resultado do acidente. Paulinho, dos 9 filhos que eu tinha, me restaram apenas 5. O que, Cida? Quando eu chego nessa parte da história, as pessoas me perguntam, o que, Cida? E eu digo, dos 9 me restaram 5. 4 perderam suas vidas. Inclusive o Márcio, um dos gêmeos, que naquele dia completava 21 anos. O outro irmão dele, o Maurício, gêmeo com ele, sobreviveu. No dia seguinte, o bolo estava pronto lá em casa, sabe? O bolo que era para comemorar os 21 anos dos gêmeos. Para não deixar estragar, eu entreguei para uma vizinha, a Dona Rosa. Falei, Dona Rosa, dá um destino para mim. E a Dona Rosa deu um destino, aliás, um destino muito bonito, que eu deixei para contar para vocês daqui a pouquinho no final. Tive que, ao invés de festa, me despedir de 4 filhos no velório. Os caixões lacrados. 2 meninas, minhas filhas, e 2 meninos. Por causa da violência do impacto daquele carro desgovernado dirigido por um moleque irresponsável que nem habilitação tinha, 4 dos meus filhos perderam a vida. Mais uma vez, eu me sentia culpada por tudo o que aconteceu. Talvez, se eu não insistisse tanto com o Alfredo para mudarmos para São Paulo, nada disso teria acontecido. Minha vida a partir dali perdeu completamente o sentido. Primeiro, meu marido, que morreu de desgosto por termos saído do Paraná, por minha culpa. E agora 4 filhos que partiam para sempre. Muitos falam que o tempo apaga as dores, mas comigo isso não acontece. Para mim é como se aquilo, sabe, se repetisse todo dia. Todo dia. Mas uma vez eu escrevi para você e você me atendeu e eu me senti tão melhor. E hoje eu estou em busca dessa melhora ao desabafar mais uma vez com você. Tem um detalhe que eu não coloquei da vez passada para você, que eu gostaria que você esclarecesse. Quando eu dei o bolo para a vizinha,
Falei, por favor, só dá um destino para mim. Dona Rosa, só dá um destino desse bolo para mim. Ela disse que levou o bolo num orfanato. Eu fiz um bolo tão caprichado, do jeito que eles gostavam. Um bolo com 3 andares, do jeito que eu fazia. Com um recheio muito gostoso, onde eu misturava frutas, pêssegos, ameixas, um pouquinho de coco. E a Dona Rosa disse que quando chegou no orfanato, ela falou, eu vim trazer esse bolo. Aí uma moça assim olhou para ela, a outra olhou também, se aproximou e falou assim, a senhora é parente do Miguel e Matias? Miguel e Matias? Não. Aí ela contou a história, falou, nossa, é que hoje é aniversário dos gêmeos, Miguel e Matias. Eles são 2 meninos do orfanato. Então eu trouxe para comemorar o aniversário deles, dos gêmeos, então Miguel e Matias. E o aniversário foi comemorado. Desse detalhe, eu só fiquei sabendo depois. E isso me moveu a ir depois, lá nesse mesmo orfanato. E nós adotamos à distância Miguel e Matias. Eu não vou dizer que substituam meus filhos, porque não tem substituto para isso. Mas eu passei a ter uma preocupação muito grande com aqueles meninos, o Miguel e o Matias, que naquele dia, meus filhos fariam 21. E um deles fez 21. Miguel e Matias faziam 11 anos. Havia uma diferença de 10 anos. E desde então eu passei, a cuidar com os outros filhos desses gêmeos. Ocupamos também a nossa cabeça com isso. E é isso que me ajudou a sobreviver. Ah, meu amigo, o sítio Primavera não é mais nosso. Mas de vez em quando eu vou lá no Paraná, Bandeirantes. Seu Joaquim, o dono do sítio, ele permite que eu vá e que eu leve meus filhos. E às vezes a gente senta debaixo daquela paineira, a mesma paineira. A casa eles reformaram, a casa que eu morava com o Alfredo. Eles reformaram, a casa está bem diferente, mas a paineira ficou. Tem um sento debaixo daquela paineira. Aí eu falo para os meninos, o Miguel e Matias, os novos gêmeos das nossas vidas, eles são paulistanos, nasceram aqui. Eu tive com eles agora, no último dezembro, 21 anos deles. Tem 10 anos que meus filhos morreram. Agora 21 anos deles, do Miguel e do Matias. Nós sentamos debaixo da paineira e quando a passarada começou a cantar, começou a chegar aquela passarada, comecei a chorar. Eles carinhosamente me chamam de mãe. Por que a mãe está chorando? Por que a mãe está chorando? Tá vendo o filhote da rolinha? É filhote? É ela. Saiu do ninho. É meu, mãe. Você vai ver. Ó, aquela é a mãe dele, a mãe e o pai, ó. O que estão fazendo, mãe?
incentivando ele a voar. E ele vai voar? Quer ver? Olha lá! Olha lá, voou! Voou, meu mãe. Assim são os filhos. Na nossa vida, os filhos são assim. Paulinho, boa pessoa. Que história triste, né, Paulinho? É aquele velho ditado: você tira um homem da roça, mas não tira a roça de dentro do homem. Infelizmente, uma tragédia na vida dessa senhora aí. Mas que Deus conforte o coração delas, né? Para isso tem várias músicas sertanejas que contam essas coisas. Um Caboclo na Cidade, Chica Amado de Xodó Mudança, tem uma série delas aí que... Mas infelizmente é a vida, né? Que Deus conforte o coração de todos. Um abraço, fiquem com Deus, bom dia. Aqui é seu amigo José Antônio, valeu. Ô meu amigo Paulinho, boa pessoa, bom dia. Ei Paulinho, uma história muito bonita, viu? Mas tristeza. Mas Deus sempre dá o conforto pra gente, né, Paulinho? De um jeito ou do outro, Deus dá os confortos pra gente, viu? Deus abençoe essa família aí, viu, Paulinho? Tô emocionado aqui um pouco, viu, Paulinho? Fica com Deus aí. E Deus é muito bom, viu? Nossa, Paulinho, boa pessoa, que história triste, nossa senhora. Mas ela não tem culpa de nada não, isso aí estava traçado no destino, que ia acontecer mesmo, né? Que Deus fortalece ela e esse gêmeo veio para ajudar um pouco, ela não ter muita... Por causa que... Eu sou aqui a Francisca de Guarulhos. Oi, Paulinho, boa pessoa, bom dia. Sou a Lourdinha Tozeto Alexandre da Vida Brasilândia, amiga do Nil Bernardes. Ô, Paulinho, que história triste, né? Perdeu 4 filhos, perdeu o marido depois que veio para São Paulo. Mas é a vida, né? O que tem que acontecer não adianta, acontece. Oi, Paulinho. Carta, né? Bonita e triste, né? Ao mesmo tempo. Que Deus conforta essa mãe, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Levou os filhos, mas ela ganhou mais 2 gêmeos. Que coisa linda, né? É triste essa história, Paulinho. Bom dia, Paulinho. Né? Que Deus dá conforto para ela, que Deus abençoe ela. Se ela chegou onde está, porque Deus está abençoando ela, né? Dando força para ela sobreviver. Mas ela não tem culpa de nada, não. Que Deus abençoe ela, né? Beijo, é Maria. Bom dia, meu querido amigo. A história é triste, mas graças a Deus teve um final feliz. Isso é pra gente ver que é destino, não adianta. Se o senhorzinho tivesse ficado no interior, ele também teria morrido. Claro que teria morrido satisfeito porque estava nas terras dele. Se os meninos também tivessem lá, poderia acontecer, porque as coisas, o que tem que acontecer, ela vai acontecer. Mas Deus é misericordioso, Deus é bom. Você vê que ela conseguiu, no dia do aniversário dos filhos, pedir para a vizinha dar um destino ao bolo, e foi justamente para 2 órfãos gêmeos, né? Então, quer dizer, de qualquer maneira, os filhos dela estão com ela do mesmo jeito, sabe?
Ela não tem que ficar preocupada, nem achando que ela é culpada, porque isso é o destino, sabe? As coisas acontecem mesmo. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todo da Super. Paulinho, essa mulher não teve culpa. Eu tenho a mesma opinião dessa ouvinte que falou agora há pouco, porque tudo está traçado, Paulinho, eu acredito. Mas eu continuo te falando que a força da oração ameniza as coisas de ruim que vai acontecer na vida da gente. É isso. Bom dia, Paulinho. Que história triste, né, cara? Sem palavras. Deus abençoe essa mulher aí e dê força para ela. Oi, Paulinho, bom dia. O que mais me chamou a atenção nessa história, claro, muito triste, é o gato, né? O Como eles Ben-Hur. têm visão espiritual, né, Paulinho? O gato Ben-Hur, Que né? coisa, não? Uhum. Um beijo, é a Marta, viu? Tchau. Bom, Marta, muito agradecido. Muito obrigado. Obrigado a você que gosta, que acompanha o nosso canal. Escreva também a sua carta para o seguinte e-mail: paulinhoboapessoa@gmail.com.